Boa tarde, mais uma vez aqui reunidos em sintonia com os trabalhos da Casa de Fabiano, da Sessão de Saúde, sexta-feira às 17 horas. Que Deus abençoe essa reunião, Deus e Jesus abençoe-nos, né? E vamos então fazer a prece, em sintonia com os nossos amigos espirituais. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como procuramos perdoar nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal, Senhor. Graças a Deus e graças a Jesus. Vou falar hoje sobre os laços de família, sobre o amor. E começando aqui pelo capítulo 14, honra teu pai e a tua mãe. No item a ingratidão dos filhos e os laços de família. Deus não faz as provas superiores às forças daquele que as pede. Só permite as que podem ser cumpridas. Se isso não se verifica, não é por falta de possibilidades, mas de vontade. Então, Deus não nos dá o fardo maior que a gente aguenta, né? Então, temos possibilidades, mas não temos muitas vezes a boa vontade, né? Para enfrentar essas provas. De todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração. Porque afetam o nosso emocional. Às vezes enfrentamos situações financeiras difíceis, outra situação material, mas quando a prova envolve nossa emoção, fica bem difícil, né? Aquele que suporta com coragem a miséria das privações materiais sucumbe ao peso das amarguras domésticas, esmagado pela ingratidão dos seus. É essa uma pungente angústia. Mas o que pode, nessas circunstâncias, reerguer a coragem moral, senão o conhecimento das causas do mal, com a certeza de que há longas dilacerações, não há desesperos eternos. Se há longas dilacerações, não há desesperos eternos, porque Deus não pode querer que a sua criatura sofra para sempre. É aquele conhecimento de que tudo passa, né? E isso nos dá esperança de aguentar o que nós estamos passando no presente, né? O que há de mais consolador, de mais encorajador do que esse pensamento, né? De que depende de si mesmo, de seus próprios esforços, abreviar o sofrimento, destruindo em si as causas do mal. Sabemos que não podemos mudar o outro, mas podemos nos modificar, né? Então, muitas vezes a prova ela é suportada justamente porque a gente vai se mudando, né? E isso, na verdade, é uma ajuda, né? Então é uma dificuldade, mas ela nos ajuda a nos melhorar, né? Nos tornamos mais tolerantes, né? Mais resignados, né? Sabendo que temos um passado, que estamos resgatando, que vai passar. Mas para isso é necessário não reter o olhar na terra e não ver apenas uma existência. É necessário elevar-se, pairar no infinito do passado e do futuro. Então a grande justiça de Deus se revela aos vossos olhos, e esperais com paciência, porque explicastes a vós mesmos o que vos parecia monstruosidade da terra. Os espíritos cuja similitude de gostos, identidade de progresso moral e de afeição levam a reunir-se e formam famílias. Famílias unidas e homogêneas. E se nas suas peregrinações ficam momentaneamente separados, mais tarde se reencontram felizes por seus novos progressos. Porque às vezes os espíritos encarnam em situações que não são com seus familiares espirituais, né? Mas em geral estamos com nossa família espiritual. Mas como não
E se nas suas peregrinações ficam momentaneamente separados, mais tarde se reencontram felizes por seus novos progressos. Mas como não devem trabalhar somente para si mesmos, não podemos ser egoístas, né, de querer estar sempre só com quem se dá bem com a gente, né? Deus permite que espíritos menos adiantados venham a encarnar-se entre eles, a fim de aurirem conselhos e bons exemplos no interesse de seu próprio progresso. É aquele filho difícil, é aquele pai ou aquela mãe complicado, né? Que temos que... com quem nós temos que conviver, né? Eles causam por vezes perturbações no meio, mas é lá que está a prova, lá que se encontra a tarefa. São esses com quem nós temos que nos acertar, né? Recebei-os, pois, como irmãos, ajudai-os e mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo do naufrágio os que por sua vez poderão salvar outros. Então, estamos com a família que Deus acha que devemos estar, né? E a maioria das vezes são os nossos laços, são os nossos familiares espirituais. Eu vou ler um conto de Richard Simonetti que ilustra essa questão, né? Esse conto está no livro O Destino em Suas Mãos, uma coletânea de poemas e contos. Chama-se A Convivência Perfeita. Então, Mário Vicente era vidrado na ideia de famílias espirituais e que se sobrepõem às precárias ligações sanguíneas. Pois é, dizia entusiasmado a um confrade espírita, os espíritos tendem a formar grupos afins nos caminhos da vida. Reencarnam juntos? Perguntou o amigo. Sim, sempre que possível, compondo lares ajustados e harmônicos, um por todos e todos por um. E o meu amigo pergunta, você vive com sua família espiritual? Ah, ficou meio triste. Quem me dera, lá em casa nosso relacionamento funciona mais na base de cada um por si e Deus por todos. Estamos longe de um entendimento razoável. É muita discussão, muita briga. E a barra é pesada, né? Ele falou, não é tanto assim. Eu até gosto muito da minha mulher, mas ela é meio voluntariosa e não raro agressiva, faz tempestade em copo d'água. Considero a Ernestina meu teste de paciência. E meus filhos são espíritos imaturos, que dão trabalho, muitas vezes desgostos. Meu filho mais velho envolveu-se com drogas. O do meio é um aborrecente. Vive a me questionar. E Jussara, a mais nova, puxou o gênio da mãe. Se contrariada, sai de perto. Um horror. Mas certamente, né, estou consciente do compromisso, né, de que são credores do passado, né, e eu tento fazer o melhor, sustentando a estabilidade do lar. Tudo que ele podia fazer, ele fazia para manter o equilíbrio nessa família. Às vezes se envolvia em brigas e tudo, mas ele tinha consciência do papel dele, né. Mas aí ele dizia assim, sinto falta de um relacionamento familiar sustentado por legítima afinidade. Todos olhando na mesma direção, empenhados em cultivar a paz, o trabalho do bem, a amizade, a compreensão. Seria o paraíso. E o amigo pergunta, espera alcançar a família espiritual? Claro, hei de cumprir minhas obrigações, fazendo o melhor com essa, a fim de merecer um retorno ao convívio de meus queridos em estágios mais altos, provavelmente. Tenho convicção de que uma companheira muito amada espera por meu sucesso nas provações humanas para nos reunirmos. E animado com seus sonhos, né, dessa família espiritual perfeita, tal, ele tolerava as impertinências dos familiares atuais, né, fazia tudo para ajudá-los, né, exercitando o carinho e a compreensão. Até que ele veio a desencarnar com 72 anos. Na espiritualidade, depois lá do processo de tratamento e tal, ele se dirige ao instrutor espiritual e pede notícias da família espiritual, né? E o instrutor diz, seus familiares estão bem,
nas lutas de sempre, sofrendo e aprendendo como todos os homens. Estão reencarnados? Pensei que os encontraria aqui. Você conviveu com eles até alguns meses atrás, não sabe que continuam na Terra? Não me refiro à família humana. Anseio abraçar os entes queridos de priscas eras, e sobretudo a amada perdida nas brumas do passado. E o mentor sorriu e disse: falou bonito, mas está equivocado, meu amigo. Sua família espiritual é aquela que lhe marcou a experiência na carne. Sua esposa é uma alma de eleição. Os filhos são antigos companheiros de jornada evolutiva. Desde remoto passado vocês vivem experiências em comum. Mas e os nossos problemas de relacionamento? Haveriam de experimentá-los mesmo que se transferissem para a esfera do Cristo, disse o orientador. Como ensinava o mestre, ainda há muita dureza no coração. Então as provas que temos que passar, passamos em qualquer época. Por isso que temos que enfrentá-las, né, o mais rápido possível. São muitas, nós temos que melhorar em muitos aspectos, né? Então leva tempo. Então aqui ele diz, né? Mesmo que estivessem na esfera do Cristo, já pensou? Você ainda está tendo prova com a família? A esfera do Cristo é a esfera dos espíritos perfeitos, puros, né? Ele está sendo irônico, né? Você se julgava um retardatário, mas na verdade, não obstante suas limitações, está um pouco à frente do grupo familiar, ainda lento na aquisição de valores espirituais. Tem, portanto, o dever de ajudá-lo. Foi essa a sua tarefa na última existência. Será esse o seu compromisso agora. E Mário Vicente, que tanto ansiara por sua família espiritual, constatou que estivera com ela durante décadas, sem se dar conta disso. Muita água rolaria no rio da vida, até que todos ganhassem asas, habilitando-se à convivência perfeita. Então, estamos com a família certa, em todas as suas dificuldades, é com ela que nós temos que fazer nossos acertos e com ela que nós temos que nos melhorar, né? E como é que a gente faz isso, né? Através do amor. Deus nos dá essa ferramenta, né? O amor é que nos une, né? Une as famílias. E é através do amor que a gente vai cultivar, né, esse convívio familiar, e é através do amor também que nós vamos aprender a conviver não só com a nossa família, né, com os nossos amigos, né, e com a humanidade, que somos todos irmãos, né, e vamos adquirir essa consciência, né, de que somos todos irmãos, todos iguais perante Deus. Eu queria ler para vocês uma comunicação espiritual, sobre uma comunicação espiritual que ocorreu em 1853. Ela ocorreu na Espanha, né, e foi relatada no livro, na Revista Espírita, por Allan Kardec, em 1868. Trata-se de... aqui diz assim: na época, as comunicações eram feitas através daquelas mesas girantes e tal, então era tudo muito truncado. Algumas batidas da mesa equivaliam a algumas palavras, tal, alguns códigos, e então as frases eram curtas, né? Não existiam frases extensas, né? Mas o que era dito era bastante objetivo. Aqui está presente um espírito? Pergunta o médium. Sim. Como te chamas? Eque. Em que parte do mundo habitaste? Na América do Norte. Eras homem ou mulher? Mulher. Dize-nos o teu nome em inglês. Eika. Como traduzes belo em inglês? Aí ele diz, fine. Aqui o médium estava testando se ele realmente era da América do Norte, porque ele teria que entender, saber como falar belo em inglês. E ele realmente disse, porque a palavra fine, um dos sentidos da palavra fine é belo, né? Por que vieste aqui? Para fazer o bem. A ti ou a nós? A todos. Então podes dar-nos esse bem? Posso. Tudo está no trabalho. O trabalho é o nosso grande bem, né? Como alcançaremos o bem?
emancipando a mulher. Tudo depende dela. Naquela época a luta pelos direitos da mulher era muito grande, né? Continua sendo, mas naquela época era muito mais difícil. E como ele era um espírito mulher, ele logo foi falando sobre essa emancipação, né? A necessidade dessa emancipação. 3 dias depois, em novembro de 1853, ele se comunica novamente, o espírito Eck. Há um outro modo de comunicação com os espíritos? Pergunta o médium. Sim, pelo pensamento. De que maneira? Lê o teu, ou seja, o espírito lê o teu pensamento. E como poderíamos nos entender com o pensamento dos espíritos? Pela concentração, que é justamente ainda a nossa dificuldade, né? Os espíritos leem nossos pensamentos, mas nós não conseguimos ler os deles, porque nós não conseguimos nos comunicar pelo pensamento, né? O pensamento, ele flui ele é veiculado pelo fluido universal, né? Assim como o som caminha pelo ar, né? Mas o ar é limitado à atmosfera da Terra. Passou disso, o som não caminha. Mas os nossos pensamentos caminham pelo universo todo, porque tem fluido universal espalhado por todo o universo, né? Então, já pensou o dia em que nós pudermos nos comunicar pelo pensamento, né? Já nossos pensamentos chegam a Deus, né? Ou diretamente, se a nossa prece for direcionada a Ele, né? Ou através dos espíritos, que muitas vezes nós fazemos nossas preces aos espíritos, mas tudo leva a Deus, né? E já pensou que maravilha nós conseguimos ter essa capacidade de concentração para podermos nos comunicar pelo pensamento? E aqui ele já estava dando o caminho, né? Há um meio de chegar a isso facilmente, ou seja, de se comunicar pelo pensamento, e ele diz sim, a felicidade. Como se obtém a felicidade? Amando-vos uns aos outros. Então, gente, já naquela época já estavam. Jesus já nos dizia, né? A mensagem de Jesus não é o amor, através do amor que nós vamos conseguir tudo, né? Nós vamos evoluir espiritualmente, nós vamos nos acertar com a nossa família, nós vamos nos acertar como humanidade, né? E nós vamos evoluir quando estivermos lá no mundo de regeneração, passando por um mundo feliz, estaremos alcançando a felicidade e estaremos nos comunicando pelo pensamento, né? E aí sim, nós vamos estar praticando o amai-vos uns aos outros, né? Mas como é muito difícil, o presente, nós ainda somos muito imperfeitos, né? Precisamos estar sempre lendo, né, as palavras do Evangelho. Essa questão de falar, seja o que Deus quiser, mas não pode ser seja o que Deus quiser, contanto que a gente se dá bem, né? Tem que ser seja o que Deus quiser mesmo, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Agora nós precisamos das provas. Essa é a prova que nós temos aqui, né? E temos que aprender, né? A prova da família, a prova dessa doença que está acometendo nosso planeta, né? Mas e aí? Temos que agradecer, gente, agradecer pela prova. Poderia ser uma terceira guerra e aí acabava tudo, né? Mas não, foi uma doença. O que Deus trouxe para nós nos melhorarmos, né? Precisamos então aproveitar essa prova, sem reclamar, né? Nos resignando, né? Fazendo o nosso melhor, através do amor, né? O amor, através do trabalho, né? E exercitando aí os nossos pensamentos, concentração, para um dia a gente conseguir se comunicar pelo pensamento, né? Se Deus quiser. E então, mais para a gente ter um certo consolo, né? Sempre bom ouvir as palavras do Evangelho. Vou ler aqui para nós, do capítulo 6, o Cristo Consolador. Eu sou o grande médico das almas, Espírito da Verdade, e venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. Os débeis, sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos, e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis carregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis alhures a força e a consolação, porque o mundo é impotente para dá-las.
Deus dirige aos vossos corações um apelo supremo. Que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São esses os monstros que sugam o mais puro do vosso sangue e vos produzem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos, quer dizer, precisamos nos livrar do nosso orgulho também, né? Humildes e submissos, nos resignando ao Criador, pratiqueis sua divina lei, amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo do coração. Então ele vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho a vós, porque me chamastes. Então vamos às nossas vibrações, né? Pedindo a Deus que aprendamos a amar como Jesus nos amou, como Jesus nos ama, na verdade, né? Pedindo a Deus que ampare a todos aqueles que não têm esse conhecimento, que ampare aqueles que estão abrindo mão das suas vidas particulares para ajudar o próximo, que possamos exercer esse amor através da caridade para nos aproximarmos de Deus cada vez mais. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, Senhor, assim como procuramos perdoar aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada, até semana que vem. Fiquem com Deus.